Olá, muito boa tarde. Começamos agora o programa Ponto de Vista e hoje temos uma novidade para vocês. Vamos falar sobre terapias quânticas, acupuntura, tai chi chuan, reiki e outras técnicas para tratamento de doenças. O detalhe é que você vai conhecer um tratamento de acupuntura sem agulhas. Para falar sobre o assunto, eu recebo a terapeuta corporal Nissandê Araújo e o acupunturista Leonardo Paiva. Gente, muito obrigado por participar aqui do programa Ponto de Vista. Beleza? É um desafio muito grande, né? Quando a gente fala em terapias quânticas, muita gente pergunta o que é isso. Muita gente também sabe o que é. E eu gostaria da gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, começando com o doutor Paiva aqui. Como é que você enxerga hoje a sociedade? Tanta gente estressada, tanta gente correndo, se alimentando mal, tanta gente dizendo que está doente. Muitas vezes essa doença, né, isso começa no pensamento, na energia que a pessoa vai dissipando ao longo do dia, pela correria e talvez pelo próprio comportamento, imagino eu. Como é que você enxerga isso, doutor? Olha, veja só, é interessante que as pessoas, elas normalmente são o que pensam, o que bebe, o que come. Então, todo o processo de doença, na realidade, ele inicia normalmente pelas emoções, né? E aí a pessoa diz, não, mas essa doença foi oriunda de um trauma. Mas a recuperação de um trauma físico, de uma queda, de uma pancada, ela também depende de uma condição orgânica. Se eu estou bem, se eu estou harmonizado, eu vou ter todo o que a gente chama de homeostase orgânica, equilíbrio orgânico, levando o corpo a curar com mais facilidade, a cicatrizar com mais facilidade. Os aspectos depressivos, eles levam a uma queda do sistema imunológico. Então, todos os dias, todos nós temos inúmeras células cancerígenas aparecendo no nosso organismo, todos os dias. E todos os dias nós temos outras célulazinhas que fagocitam, que comem essas células. Se a gente não está com o organismo em equilíbrio, por exemplo, nós vamos ter um excesso de lixo no nosso organismo, podendo levar às desarmonias que a gente chama de doenças. Pois é, você falou em equilíbrio, eu também falo em energia. Você trabalha com terapias. Trabalho. E como é que é o seu trabalho e como é que a gente pode controlar e equilibrar essa energia que ele falou agora há pouco? Eu trabalho basicamente com terapia corporal, né? A massagem ayurvédica é uma das formas dessa terapia. Eu fui treinada em muitas técnicas também sutis, como reiki. Então, além do trabalho com o corpo, sempre quando a pessoa chega, nessa conversa, eu vou vendo a situação e pego a pessoa de onde está. E normalmente eu gosto de começar com a massagem ayurvédica, por quê? Porque ela dá um mapa desses estados, tanto físico como emocional, como o tipo de vida que a pessoa está levando, como está se alimentando, como está dormindo, como está funcionando o intestino, olhar o ser inteiro, né? Não só o corpo físico, mas também o emocional e o cotidiano, o dia a dia, como o tratamento é geral, né? Não é por parte, apenas uma dor. Às vezes a reclamação vem, como se estivesse focada para um ponto, mas eu vou levando a pessoa para ela se ver inteira, porque às vezes aquilo é apenas um sintoma, né? Não é uma parte do corpo que está gritando do emocional, mas às vezes vem de outra, a raiz está em outro local que a pessoa desconhece. Ainda não acessou. Mas você falou um ponto importante, porque a acupuntura, ela também estuda esses locais, esses pontos energéticos. E as pessoas, às vezes, eu já ouvi comentar, não sei se vocês já ouviram também, que as pessoas morrem de medo das agulhas. Acham que vai doer muito. E tem técnicas agora que nem agulha precisa mais. E até você falou de um toque que pode tratar essa dor, esse problema. A acupuntura, na realidade, ela faz parte de um contexto de uma medicina muito mais ampla. Que tem a fitoterapia, existe a parte da cinesiologia, que são os movimentos, a partir dos movimentos, gerar uma circulação de energia, da massagem também na medicina tradicional chinesa, que é chamada de Tuiná. A acupuntura é uma dessas vertentes. Então, o nosso corpo, ele tem caminhos de energia, que podem ser tonificados, sedados a partir de pontos. Esses pontos, eles podem ser estimulados
pela agulha, a partir da estimulação acupuntural propriamente dita com agulha, mas também pode ser estimulados com magneto, pode ser estimulado com laser. Existe a cromoterapia, que é estimulado com a cor, com a luz, o fóton. A luz, numa determinada frequência de onda, vai gerar determinados estímulos. Pode ser estimulado também pelo toque, pela massagem. Então, a medicina tradicional chinesa ela é muito mais ampla. O que você falou, a gente tem uma reportagem muito interessante para ilustrar tudo isso, o telespectador começar a entender nessa introdução que a gente deu sobre o assunto. Gostaria que a gente prestasse atenção ao que vai ser dito agora. A acupuntura surgiu na China muito antes do nascimento de Cristo. No Brasil, ela chegou e conquistou milhares de adeptos com resultados comprovados desde o alívio da dor de cabeça e nas costas, até em doenças graves como o câncer. Assim, a medicina chamada alternativa passou a complementar o tratamento convencional. Mas uma das barreiras para a terapia com acupuntura é fazer as pessoas entenderem que, apesar de usar agulhas, não é uma experiência dolorosa. Se elas têm uma tolerância maior em relação à dor, elas não querem sentir mais dor. Nem a dor de cabeça enlouquecedora era motivo para a Célia enfrentar o medo. Quem tem pânico das agulhas, nem adianta argumentar. Vamos começar a suar, ó. Só de pensar na agulha... Só de pensar na agulha. Você tem pânico? Tenho pânico. Quando a acupuntura surgiu na China há mais de 5.000 anos, ela era feita com agulhas de pedras e de ossos. Os chineses aperfeiçoaram a técnica e passaram a fazer agulhas de metal, ouro, prata e bronze. Mas a medicina chinesa acompanhou também a tecnologia. E hoje já é possível fazer acupuntura sem agulhas. A gente pode dizer que a acupuntura, que é um tratamento milenar, né? Ele acompanhou então também a tecnologia? Por sorte, tivemos pessoas e engenheiros capazes de tentar criar como criaram essa outra alternativa. Então, eu acho que nós temos aparelhos, esse como eu uso, que é o hand, na mão, tem uns outros maiores, mas realmente tem que acompanhar, porque, afinal de contas, nós estamos no Ocidente, né? E que realmente a tolerância é mínima para agulhas. O feixe de luz usado no que há de mais avançado na medicina ocidental também conquistou o Oriente. Sentir dor? Não é comigo. Melhorar a dor sem precisar de agulhas? Só laser. É o conhecimento milenar de mãos dadas com a medicina de ponta. Geni luta contra o câncer de mama há quase 1 ano e a acupuntura foi aliada na fase da quimioterapia. Eu estava muito fraca, muita falta de ar, eu sentia muita tontura, muita coisa assim. E ela foi fazendo, eu fiz a químio sem sentir nada do que os outros sentem. A doutora Aparecida destaca que em pacientes com câncer as agulhas não são recomendadas. E aí entra em ação mais um avanço da ciência. A acupuntura através de um aparelho de eletroestimulação. Isso aqui é um aparelho com uma mistura de corrente galvânica, farádica, e ela emite um estímulo igual o que o cérebro recebe quando a gente insere a agulha e vira. E o resultado é instantâneo, né? Porque a Geni estava me contando que ela já sai daqui mais animada. É imediato, porque o cérebro é assim, né? Se eu falo com você, você está me vendo. É muito rápido, tanto quanto. Uma das explicações para a eficácia das agulhas é que o corpo, sentindo que há um invasor, produz as endorfinas, substâncias que ajudam a eliminar a dor. Na eletroestimulação sem agulhas, o estímulo é através de pequenos choquinhos e o resultado é ainda mais intenso. O efeito equivale a quantas agulhas? Cada eletrodo a 132 agulhas. Então é mais intenso. Bem mais forte. Para Geni, são pequenos choques de energia.
Se todo mundo fosse bem divulgado isso daí para o mundo inteiro, e todo mundo fizesse isso daí, seria uma bênção para todo mundo. Que a maioria que morre não morreria. 2010 foi o ano do tratamento. 2011 é o ano? É o ano da vitória. Mas a acupuntura sem agulhas também é possível ser feita deixando de lado a tecnologia e recorrendo à natureza. Eu sinto dor na lombar, porque eu tenho hérnia de disco, por conta do meu trabalho, tudo dando aula, acompanhando os alunos, então eu sinto bem mais sensível a essa região da lombar. Então, como eu tenho medo de agulhas, pesquisei um lugar onde não usasse agulha, porque todo mundo fala, acupuntura é bom, e eu acabei achando, e assim, me alivia muito, muito. O tratamento de Tatiana é feito com sementes de mostarda colocadas nos mesmos pontos do meridiano do corpo que receberiam agulhas. E também o moxa, que significa longo tempo de aplicação do fogo. Uma espécie de acupuntura térmica, feita pela combustão da erva Artemisia sinensis e Artemisia vulgaris. O calor alivia a região, né? Então, assim, dá um incômodozinho na hora, mas depois vai aliviando e eu fico confortável. Pois é, a gente viu essa reportagem aí e eu queria voltar para esse assunto da acupuntura, que foi o que tratado aí, aqui no espaço Vida e Saúde. É o espaço que você trabalha, Leonardo? Isso. Vocês têm técnicas diferentes, parecidas, como é? Um aspecto muito importante a ser trazido é o seguinte: o estímulo que a gente chama nociceptor, que é de sensação do estímulo de dor, realmente é grande com o estímulo elétrico. Mas vocês verificaram que ali só tinham os dois polos, com um estímulo 130 vezes maior do que o estímulo acupuntural da nocicepção, da percepção da dor. Mas quando se faz um tratamento acupuntural, é muito importante somatório de pontos. Então, a acupuntura com agulha, ela não pode ser substituída pela eletroacupuntura, pela cromoacupuntura, ela pode ser associada. Um complemento. Então, é um trabalho complementar. Aquele aumento de 130 vezes a sensação do estímulo é no ponto. Mas existem terapias que eu tenho que fazer com que a circulação faça todo um percurso. Daí demanda-se a utilização de diversas agulhas. Então, a tecnologia é extraordinária, não tenha dúvida, veio para ajudar, mas a gente não pode esquecer que mais de 5.000 anos de experiência com a utilização das agulhas na acupuntura, isso não pode ser menosprezado. E a eficácia da acupuntura está exatamente em saber fazer a associação desses pontos, fazer fluir a energia. Então, isso é um aspecto muito importante a se observar. Pois é, a gente tem vários assuntos ainda para tratar, tem um segundo bloco inteiro para falar sobre isso, inclusive sobre o simpósio que vai haver para a semana. Eu gostaria de explicações, o telespectador ficar bem interessado, mas eu queria fechar esse primeiro bloco perguntando a você, na questão da terapia que você falou no início, você faz o diagnóstico e passa para um outro especialista, ou você já trata o paciente também, se ele estiver se queixando de uma dor, enfim, ou de algum problema, também na terapia? Eu faço o tratamento, né? Eu faço o diagnóstico e o tratamento. Vamos dizer, a pessoa me procura por alguma questão, às vezes física, às vezes insônia, ou depende, né, da queixa. E aí faço as perguntas, porque preciso saber a condição daquele corpo. Porque se eu posso iniciar com a massagem ayurvédica, que é como eu te disse, é essa que dá um mapa para a pessoa, é uma técnica mais física mesmo, né? Que muitas vezes o corpo já está dando, só em olhar você já percebe, os sintomas já estão bem físicos. Então, para a pessoa sentir fica mais fácil. Então, eu inicio normalmente com essa técnica, mas com o passar do tempo, então a própria pessoa vai penetrando mais em técnicas mais sutis, como um trabalho com respiração, como renascimento, um trabalho como a leitura do coração, ou reiki. Vai dependendo da necessidade. De cada um, é individual o trabalho, né? Isso, porque ela vem para fazer uma sessão e como é realmente maravilhoso, porque a massagem ayurvédica, por exemplo, existe há 7.000 anos, quer dizer, é uma técnica muito precisa, muito eficaz, não só para questões físicas, mas emocionais também. Então,
As pessoas, quando vêm, elas já sentem a melhora. Eu atendo pessoas com problemas sérios de depressão, de não conseguem dormir, já estão tomando tantos remédios, isso. Não é? Então, um problema de pressão, então, com o passar do tempo, porque existe um acompanhamento que eu vou propondo, né? Você vai fazer uma sessão semanal, tipo, né? Assim. Não, agora uma coisa importante para a gente discutir no próximo bloco que eu quero saber é que em relação à saúde pública, quanto política pública de saúde, em relação a essas terapias quânticas que a gente está falando, como estão os ambulatórios municipais, se estão aceitando isso como terapia, como é que a medicina tradicional está enxergando tudo isso. Mas vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer o seguinte, um pequeno intervalo e continua o debate sobre terapias quânticas. É só um instante. Agora você também pode curtir a nossa página no Facebook. Lá você encontra fotos dos bastidores do programa, pode assistir as entrevistas, mandar sugestões e dar a sua opinião. Digite facebook.com/programa Ponto de Vista, curta a página e troque ideias com a gente.